É, bom, pessoal, a gente está aqui mais uma vez, né, para gravar o nosso podcast. Esse projeto que já está no seu sexto episódio, que a gente está com uma convidada super especial, Isabelle, né, formada em Engenharia Civil. Aqui, por trás das câmeras, né, a gente tem Giovanni. Cabe aqui, né, graças a todo o empenho do pessoal, principalmente da mídia, do pessoal da TI também, a gente tem feito essa temporada acontecer. Agradecer a todos os convidados que passaram por aqui. E hoje a gente vai ter um papo sobre carreira, sobre experiências e sobre também a história de Isabelle, né? Boa tarde, Isabelle. É um prazer receber você aqui. Matheus estava aqui agora também, né? Lembrando dos momentos com a aluna dele. E, bom, eu abro esse espaço, né, para você falar um pouco sobre sua carreira, né? Você disse que, apesar de ser muito extrovertida nas câmeras, às vezes você fica um pouco tímido. Eu espero que esse episódio seja super bacana, super gostoso, né, de compartilhar a trajetória, formação, experiências. E eu deixo aberto a você, para você se apresentar, né? Eu estou com muita curiosidade em saber como foi, né, que você quis seguir essa carreira, que querendo ou não, engenharia civil é um âmbito muito masculino também, né? Muito complicado. Eu aqui falando de um problema que eu estava tendo no projeto de arquitetura, era aproveite que você está na faculdade ainda, que ainda dá para errar. É verdade. Boa tarde a todos. Agradeço desde já o convite. Para quem não me conhece, eu sou Isabelle Keiva. Tenho formação em engenharia civil, engenharia química. Fiz mestrado na área de ciência e engenharia dos materiais. Tenho algumas especializações na área de engenharia ambiental. Atualmente eu sigo trabalhando na prefeitura, né, municipal de Pau dos Ferros, na prefeitura de Pau dos Ferros, na Secretaria de Meio Ambiente, na parte de liberação de alvarás, habits, desmembramento. Na verdade, de forma resumida, na aprovação de projeto para ser executado. Contando um pouquinho da minha história, né? Inicialmente eu fiz engenharia química, terminei engenharia química e em seguida já encaminhei para o mestrado, todos pela instituição da UFESA. Mas aqui em Pau dos Ferros foi a UFESA Mossoró. Sim. Eu fiz engenharia química, mestrado, e assim que eu terminei o mestrado, eu já ia ingressar no doutorado e tentei, pensei, na verdade, foi por um pouco de pressão da minha irmã, que é arquiteta. Vamos fazer engenharia civil, tem a oportunidade de você fazer em Pau dos Ferros, a gente trabalhar juntas. E, na verdade, foi por conta dela que, que deu esse... Ela deu esse gancho, né, pra você? Esse gancho, né, que a gente vai poder trabalhar juntas. E por conta disso, eu, não. Aí terminei o mestrado, né, e em seguida já tentei entrar aqui na UFESA, como eu já tinha se formado em ciência e tecnologia, né, que é a base de todas as engenharias, então de imediato eu já consegui ingressar e concluir o curso de engenharia civil. Aí, engenharia civil, exatamente isso. Aí tem todo, por exemplo, aí Matheus, nosso coordenador, chegou aqui para lembrar de algumas dinâmicas com ela. Aí como foi aquele exemplo que você estava falando de Matheus, até daquela frase que ele disse numa aula prática que você nunca esqueceu? Foi uma aula que eu nunca me esqueço disso. Eu estava até brincando com ele mais cedo, dizendo assim que, na verdade, o que nós estudamos, né, é bem diferente da realidade da prática. A realidade da engenharia civil na prática, ela não é fácil. Então, durante uma aula dele, ele meio que questionou algumas obras que estavam com alguns erros que eram inadmissíveis. Aqui em Pau dos Ferros já, aqui, né? Aqui em Pau dos Ferros. E, quando eu escutei isso, meio que fixou na minha memória, né? Porque hoje eu estou atuando e sempre eu me preocupo. Será que tem professores será que eu vou ser um exemplo negativo? Obra? E, na verdade, tem coisas que não tem como a gente controlar, infelizmente. Porque, algo que é bem cultural, algo que é bem cultural mesmo, algumas manias, vícios também, que não é fácil de mudar de um dia para o outro. Na verdade, a gente tem que trabalhar. E nós, como profissionais técnicos, a gente tem que ter essa mente. E eu acho que o maior desafio é fazer com que todos os profissionais falem a mesma língua, infelizmente.
Mas aí eu venho nessa missão, né, de tentar mudar a realidade da construção civil, né? Tentando aos pouquinhos. Recentemente eu fiz até uma postagem dizendo que eu venho tentando mudar com passos de formiga, mas aí com uma força de leão. Tipo assim, e que Deus, que Deus faça com que eu permaneça firme nessa missão, né? Porque não é fácil atuar, é muita coisa que é feita de forma incorreta, que na verdade é por ser cultural. Então, nós como profissionais técnicos temos que disseminar a informação correta. Mas para isso a gente precisa de um apoio maior, né? De pessoas falando a mesma língua. Eu acho que e esses vícios também a gente costuma ver na faculdade, por exemplo, quando a gente vai fazer um projeto, a gente já puxa para esse lado do plano diretor, né, para seguir tudo na ordem certinha, nas normas técnicas, né, possíveis. Mas a gente sabe que popularmente, né, nessa engenharia, na própria arquitetura mais popular, assim, tem muito disso, me diz, fulano fez igual, né? Então todo mundo acha que não vai ter problema e às vezes, por exemplo, em questão pública, né, que tem a parte das NBRs de acessibilidade e muitas vezes até em construções, prédios públicos, muitas vezes privados também, a gente vê que não tem esse respeito, que não impacta a gente, mas impacta muitas pessoas que precisam daquela acessibilidade, né? E o que a gente estava falando aqui com o Matheus até era da parte dessa diferença, né? De como você falou para mim, não, tá bom que você está tendo trabalho no projeto, mas pode errar porque está na faculdade ainda, dá para aprender. Mas na arquitetura, ou na engenharia, assim, a nível profissional, não tem como ter esse limite do erro, né? Isso. O conselho que eu dou inicialmente para quem está finalizando é que procure, de fato, a legislação, né, de cada município que você for executar algum projeto, né, e se atentar bem, porque o primeiro passo, assim, que você realiza, faz a execução de um projeto, né, e passa a trabalhar nele, inicialmente você vai ter que tirar o alvará de construção, já que você falou nesse gancho, né, das leis, né, e para você tirar esse alvará de construção, existe uma série de normas que o próprio plano diretor e agora o Código de Obras, que já foi aprovado pelo município de Paulo ele explica muito bem. Então, inicialmente, o que eu oriento é que procure já essa legislação, a Secretaria de Meio Ambiente ela está sempre de portas abertas também para sanar todas essas dúvidas. Lá, na verdade, por eu trabalhar lá, a gente tem todo esse cuidado quando são engenheiros que não têm o hábito de enviar muitos projetos, que é iniciante, a gente tem um cuidado, né, de explicar tudo direitinho. E a própria legislação ela já é bem clara, mas a gente está sempre de portas abertas para auxiliar nisso, né? Agora, Isabela, assim, muita curiosidade agora, porque eu descobri agora, né, que você também é gente como a gente, aluna da UFESA, teve que residir em outra cidade, né, porque você daqui de Pau dos Ferros, teve que residir em outra cidade, aí como era essa vida acadêmica, os desafios, a gente sabe que é sempre complicado a gente sair do colo de manhã para outra cidade, né, vendo que a gente tem o nosso próprio rumo, né, ter esses voos da vida. A gente sabe que é muito difícil no começo cair em outra cidade, ter que passar horas e horas na faculdade, às vezes o dia inteiro, principalmente engenharia, né, que é um curso tão difícil em todas as áreas. Aí, como foi que você lidou com tudo isso? Na verdade, eu só saí da minha zona de conforto quando eu fiz a minha primeira graduação, que foi Engenharia Química em Mossoró. Engenharia Química e o mestrado, né? Na verdade, é um desafio, assim, que todos enfrentam, né? Você se virar, na verdade, né? Não é fácil e, tipo assim, eu costumo dizer que eu não tinha vida. Minha mãe sempre falava, teve um episódio que foi minha irmã que foi me visitar em Mossoró, que quando ela chegou, estava virando a noite, né, estudando, que era na época de BCT, e ela, minha filha, você vai adoecer, porque disse que eu estava com cocó, com muitas olheiras, deixa que era porque eu estava, tipo assim, numa rotina de provas e que, tipo assim, exige muito da gente, esquecendo, né, de comer também, né, que acontece. Na verdade, eu nem esqueci de comer, eu tinha, tipo assim, muita ansiedade, eu comia era demais, tanto que eu tive um aumento de peso enorme, tipo assim, cheguei a aumentar 20 quilos, porque eu comia exageradamente para, tipo assim, era para compensar a ansiedade, né, dos estudos,
Porque, na verdade, quando eu saí de Pau dos Ferros e fui para Mossoró fazer engenharia química, eu achava que eu tinha uma base e eu não tinha. Quando eu cheguei lá, aí, tipo assim, foi um mundo bem diferente, tipo assim, da realidade de base mesmo, de estudo. De meio que ter que correr atrás do Correr prejuízo, atrás né? do prejuízo. Então, foi por isso que foi, tipo assim, o maior desafio foi esse, eu ter que ralar, tipo assim, para tentar ficar no nível do pessoal, porque eu achava que eu tinha uma base e quando na verdade eu não tinha. Então, o desafio foi esse, maior. Quanto à engenharia civil, que na verdade eu já era mestre, eu voltei, eu já era casada e eu estava grávida. O desafio, na verdade, foi conciliar a família, filho. isso, e a própria graduação em engenharia civil, né? Então, o desafio foi esse. Tanto que tinha provas que eu fazia amamentando minha menina, você tá entendendo? Mas, assim, o que eu tentei aproveitar, que eu não aproveitei na engenharia química, foi tentar aproveitar o máximo de disciplinas que iam ser importantes para minha vida na prática. Então, assim, de imediato eu já fui pensando quais vai ser as disciplinas que eu vou ter que ter maior dedicação, porque essas vão me exigir conhecimento para me atuar na prática. Então, eu fui nesse nicho, entendeu? Porque depois que eu me formei na área de engenharia química, eu vi que tinha coisas que a gente meio que se esforçava tanto e aquilo meio que nem era aplicado na prática. Apenas era uma base para outras disciplinas que eram necessárias, mas assim, que não era para exigir tanta dedicação, por causa, né? de quebrou tanta cabeça que você disse, não, quando eu me formar isso aí vai ser muito cobrado e não foi, né? Exatamente. Então eu tentei, pesquisei muito, tentei focar o que era mais importante para mim se dedicar nas específicas de engenharia civil. Procurei amigos que eram da área, que já trabalhavam e que me orientaram, você se esforce nessas disciplinas, porque essas disciplinas são importantes, que tipo assim, não que as outras não sejam, mas assim, que tivesse uma dedicação maior. E foi assim Sempre, que sempre eu tem segui. esse feedback dos veteranos, né? Quando a gente chega na sempre faculdade. procura e isso é muito importante, entendeu? Porque, como eu falei para Matheus mais cedo, né? A vida profissional na prática é bem diferente da realidade que a gente vivenciou durante a faculdade. É bem desafiador e muitos desistem de imediato, porque já querem seguir a área acadêmica, ser professor, porque assim não é fácil. Tem muitos erros que são feitos e não é erros por culpa do mestre, do pedreiro, não. São erros culturais e que, tipo assim, vai depender de nós profissionais, essas pessoas jovens que estão saindo dentro da universidade, tentem mudar. E, tipo assim, se unir para tentar mudar. É fácil? Não é. Vai ser mudado logo? Não vai. Entendeu? Mas Porque aí não... o lema é esse, é tentar mudar aos pouquinhos. Porque não adianta também, por exemplo, quer dizer, adianta, mas numa escala bem menor, né? A gente, você mesmo, né? Ter essa consciência, ter esse foco, né? Esse foco em trazer as coisas da maneira correta, quando alguns profissionais nem sempre têm toda essa ética de trabalho, né? Na verdade, eu acredito que os profissionais até têm essa ética, sabe? Mas aí, meio que diante da realidade, acaba não batendo um pouco de frente, entendeu? Tipo assim, por exemplo, já aconteceu o caso de eu chegar num canteiro de obra e eu tipo, corrigir algo que é bem cultural, explicar direitinho o que isso pode gerar, que patologia pode vir a surgir. E aí uns falam assim, Isabelle, faz 30 anos que eu trabalho e nunca aconteceu isso, e nem o engenheiro vai me falar isso. Eu disse, não, tudo bem, eu só quero mostrar que o correto é assim e que da mesma forma que eu aprendo com você, você pode aprender comigo. Então, é uma maneira da gente trocar informações. E se eles não falaram isso para você, eu não entendo por quê. Porque eu tenho ciência que eles sabem, entendeu? Porque eles têm a graduação. Então, minha missão é essa, explicar a vocês. Minha Educar função tá... também, né? E com isso a gente vai melhorando, entendeu? Porque eles são multiplicadores. Então, o que ele aprende ali, que eu passei de informação, ele passa para uma outra obra, que às vezes é um outro engenheiro, que às vezes nem tem essa informação, entendeu? Que às vezes é muita questão técnica, tipo especialidade na área, que, por exemplo, que é a questão de patologia nas construções. Nem todo mundo tem, nem pagou essa disciplina, né? Se especializou nessas disciplinas e que podem ser controlados durante a execução para evitar uma manifestação futura, né?
Então eu acredito muito nisso, eu acredito que minha missão é essa, aos pouquinhos, e mudando, sabe, essa realidade. Não é fácil, mas aí eu quero permanecer firme nesse meu objetivo, sabe? Nessa caminhada você já está satisfeita, tipo assim, satisfeita no sentido de ver que trouxe bons frutos para você, né? Toda essa consciência de e continuar educando cada vez mais esses profissionais, né? Desde o pedreiro, mestre de obras. Na verdade, eu já vejo como pequenos passos que eu vejo como grandes. Por que, Isabelle? Porque quando eu comecei a atuar, eu não conseguia fechar um projeto estrutural. Porque projeto estrutural só é fechado para casas de mais de um pavimento. Quando é casa térreas, é só o pedreiro desenrola. Ou então, só o arquiteto assina. Tipo assim, é bem complexo. Tipo assim, eu vou ser bem sincera, eu gasto muita lábia para convencer a um cliente a pagar um projeto estrutural de casas térreas. Tipo assim, isso quando eu iniciei, eu gastei muita lábia, mas hoje até as pessoas elas já estão tendo essa conscientização. Por quê? Porque né? a arquitetura de hoje não é como a arquitetura de antigamente. São arquiteturas diferentes, balanço, muitas marquises, então tudo isso tem que ser muito bem dimensionado, entendeu? Então, quando eu mostro isso para o cliente, na verdade eu vou na dor, mostrando que se não for bem calculado, pode vir aparecer uma manifestação patológica e o gasto que você vai estar lá, no futuro, né? Entendeu? Assim como procedimentos para evitar também patologias futuras, eu costumo também já incentivar em relação à questão da impermeabilização, sabe? Mas muita coisa ainda é muito cultural e que é difícil mudar. Mas aí, como eu falei para você, meu lema é tentar mudar aos pouquinhos. E hoje, graças a Deus, eu consigo fechar casas térreas com um projeto estrutural. E o que eu fico mais feliz, até Minha Casa Minha Vida, eu consigo fechar, o cliente consegue fechar já fazendo um projeto estrutural. São casas que geralmente não se tem o hábito de fazer o projeto estrutural. Geralmente o engenheiro, pela sua experiência, diz quantos ferros colocam ali e executa. E eu costumo dizer, eu não executo e nem assino sem um projeto estrutural. Inclusive, você falou do Minha Casa Minha Vida agora. Eu estou fazendo um projeto de pesquisa agora, né, nessa parte de conforto ambiental, até com a professora Ellen, que é coordenadora do curso de arquitetura aqui, dessa parte de certificações ambientais, sabe? Tem certificações ambientais, né, em questão de sustentabilidade, aí uma dessas certificações é do programa Caixa, Caixa Azul. Aí a gente percebe que muitas das iniciativas da Minha Casa Minha Vida não tem essa parte no sentido assim de cobrar essa sustentabilidade, que querendo ou não, né, aumenta a qualidade de vida do usuário. Aí justamente eu e Ellen nesse projeto, junto com o Selo, né, a gente está fazendo uma pesquisa nesse enfoque. Agora, Isabelle, você falou muitíssimo da sua carreira, né? Mas como foi que você, vestibulando, olhou para a engenharia, essa área, né? Como um todo e disse, vou seguir isso aí na minha vida agora. Na verdade, voltada para a engenharia civil, né? Na verdade, como eu já falei inicialmente, foi um estalo, falar até assim grosseiramente, né? Que minha irmã falou, né? Que, vou fazer engenharia civil pra gente trabalhar junto. E de imediato eu tinha uma paixão enorme pela engenharia química, assim. Eu fui pra engenharia química por amor mesmo, assim. Me identifiquei bastante de imediato com as disciplinas que favoreciam a engenharia química. Eu costumo dizer que engenharia química não é engenharia química, é engenharia de processos, que a gente trabalha os processos de produtivos de um modo geral, né? No caso, o processo de cada produto que você vai produzir. Mas quando eu iniciei a engenharia civil, que eu vi a realidade que era mais palpável, né? Tipo assim, mais vista. E a engenharia química ela é um pouco abstrata, né? É muito fenômenos. É mais no off, né? O trabalho no off. Isso, aí eu me identifiquei. E hoje eu agradeço demais a Deus por ela ter, tipo assim, me incentivado a ir para a engenharia civil para nós duas trabalharmos juntas. E tipo assim, já me identifiquei de imediato e quando saí, como eu falei para você, né, eu tive aquela frustração, mas aí
tô nessa missão. Mas essa frustração foi em que sentido, assim? De tipo, você ver coisas erradas né? sendo executadas e você não poder fazer nada. Mas, por exemplo, você teve esse baque, assim que você se formou, né? Na época você já tinha outra formação também, mas eu agora já estou quase me formando pensando, bom, vou me formar. E agora? O que é que eu vou fazer agora? Não, porque na verdade, quando você inicia, você meio que sai perdido ainda, entendeu? É tanto que é o que eu falo, a universidade em si, ela tem que buscar muitos profissionais para dar palestras, para mostrar a realidade para os estudantes, para quando eles saírem, não sentir o que eu senti. Porque, tipo, nunca ninguém chegou pra mim pra dizer que realmente a realidade era essa. Então eu dei a cara a tapa. E de imediato eu até pensei em, não vou exercer, vou fazer meu doutorado e vou seguir carreira acadêmica. E eu pensei muito e decidi que eu ia fazer diferente. Eu ia trabalhar, porque eu precisava trabalhar, mas tentando mudar essa cultura. Tentando mudar essa cultura. Foi justamente um enfoque, por exemplo, o próprio projeto, né? Podcast existia antes, mas tinha outro foco, né? Aí quando surgiu a oportunidade da gente, do pessoal da TI também, de trazer o projeto de novo, né? A gente queria justamente que tivesse outro foco, fosse uma base assim, da gente ver o profissional, ver aquele professor que a gente tem contato sempre, com uma visão mais humana do professor nesse sentido e nesse sentido da carreira também, né? De tentar aproximar a gente daquele profissional que já é formado, né? Aí uma coisa que ela estava curiosa para saber foi como surgiu o nome dela, né? Porque a gente tem um quadro lá na Salinha das Pontes com possíveis convidados, né? Pra gente se comunicar, fazer esse convite, né? Aí justamente, né? A gente já pensando nessa área de engenharia, né? A gente chamou alguns professores de TI, teve os coordenadores do curso também, Gustavo e Matheus, e Yuri, chegou aqui, o pessoal do CREA. Aí, justamente a gente estava pensando assim, numa profissional que pudesse trazer esse foco também para uma visão mais feminina da área também, né? Que não é fácil também. Que não é fácil. Aí, a Adriana também está presente aqui, aí infelizmente não pôde comparecer, porque também eu acho que vocês teriam muito a falar, muito mais do que eu, dessa parte de como essa parte tinha deixado Atuar, até um né? tópicozinho, atuar numa área tão masculina, né? Das dificuldades, principalmente assim que a gente sai da faculdade, né? Na verdade, tipo assim, o fato de ser mulher já é difícil, né? Diante de uma profissão que é muito masculina. Mas aí, graças a Deus, até então, eu não tive nenhum problema quanto a isso, né? O que eu vejo ainda é questões de pessoas não quererem me respeitar. Até respeitam a minha presença, mas depois... Por baixo dos panos, né? Nos bastidores sempre tem aquele que vem falar, sabe? Que tipo, eu vou escutar essa mulher, tá vendo? Tipo assim, bem diferente, né? Quando eu passo alguma informação correta, e sempre quer me comparar a um engenheiro, entendeu? Tipo assim, que o engenheiro não falou exatamente. De tal nunca disse isso, e na verdade, né? não é nem engenheira comparando em relação à mulher, é sempre a um homem. Então o que eu vejo mais é isso, entendeu? E sempre os ambientes que eu participo, né? Às vezes tem palestras, às vezes capacitações, sempre o público maior é homens. É tanto que eu faço parte também da Associação de Engenheiros do Alto Oeste Potiguar, faço parte da diretoria, que o presidente é Yuri. E teve uma capacitação que nossa associação promoveu e que lá na roda, na hora lá, só era eu de mulher. Aí, depois que chegou uma Karina, que é da comunicação, né, do CREA, do Mútua, né? Mas pronto, era só nós duas de mulheres e uma roda enorme de homens, né? Mas aí quanto a isso eu já tipo assim, já me acostumei em relação a isso. Que a gente vê, por exemplo, a gente quando costuma, na minha área, né, quando a gente costuma estudar essas tendências da arquitetura, essas coisas, a gente percebe que antes era algo muito masculino também, a parte da arquitetura. Hoje em dia, quando a gente chega aqui no campus, entra numa sala, é contado os homens que fazem arquitetura, né? Aí na parte de TI também, Giovanni pode muito bem concordar comigo que sempre é muito mais masculino também, né? A parte de TI. Mas eu acho que cada vez mais é importante, por exemplo,
a partir do momento que você participa daqui, abre portas para outra pessoa que se interesse, mulher também, né? Que se interesse saber que não, é uma realidade que eu posso enfrentar também, né? Essa parte de aproximação. É tanto que a gente tem até, eu faço parte também do comitê do programa Mulher do CREA, que é justamente essa união, né? As mulheres elas serem protagonistas, terem posicionamentos. Então o CREA ele está muito também voltado para estimular isso e fortalecer isso. E inicialmente eu fui impostada também no programa CREA Jovem, que é justamente buscar, né, aqueles profissionais que se formaram recentemente, ver o que eles estão, o que está faltando para ele se fortalecer dentro da engenharia, está precisando de capacitação para exercer sua engenharia, porque existe uma grande desistência, né? Assim que você termina a graduação, as pessoas acabam não exercendo a profissão. E na verdade é uma área que está com a demanda bastante alta, mas que infelizmente está bem, são poucos profissionais atuando. Então o interessante é que o número maior de engenheiros estejam sendo formados e que estejam atuando. E essas iniciativas... Então, o próprio CREA em si, o CREA Jovem, ele vai querer buscar isso, entendeu? Tipo assim, para fazer com que esses jovens, eles continuem, entendeu? Tipo assim, o que está faltando para você exercer sua profissão aqui? E essas iniciativas, dessa maneira, né? Eu não sabia. Mas essas iniciativas são importantes justamente para aproximar também, né? Porque a gente vê que muita gente se forma e tem isso que você falou de tipo... por algum motivo, né? Por N motivos, a gente pensar em, vou desistir, entre aspas, né? Exatamente. Na verdade, o conselho que eu dou assim que vocês se formarem é, tipo assim, procurar conexões, participar de capacitações. O próprio CREA, ele favorece muito isso, porque você vai conhecer pessoas, entendeu? Então, vai se articular, vai conhecer alguém ali que pode lhe indicar, entendeu? Então, o primeiro conselho que eu dou é participar dos eventos que o próprio conselho ele oferta, né? Oferta, exatamente. Porque ali pode estar alguém que pode indicar, fazer uma parceria, entendeu? E assim você ingressar na prática a sua profissão, entendeu? O conselho que eu dou de imediato é isso. E nessa parte, muito corrida você, né? Que você participando de muitas iniciativas, também tem a própria parte do seu trabalho como um todo, né? Como você enxerga aqui na nossa região, né? Poderia dizer, como a gente está se formando aqui em Paulo de Ferro, como na região aqui que você já atuou, né? Já trabalha na área até o momento você enxerga o mercado aqui na região. Na verdade, o mercado aqui é bem promissor e atualmente a demanda está até alta. Eu costumo dizer que dá para todo mundo. Dá para todo mundo e que tipo assim, é você tentar fazer o seu que você vai ter o seu retorno profissional. Agora, você falou que teve um dedinho da sua irmã, né? Pra seguir na área. E como foi se formar? Chegou a trabalhar juntos, né? A gente trabalha juntos. Como é ter essa sociedade com a irmã, né? Na verdade, uma parceria, a gente né? trabalha juntas, mas assim, eu tenho projeto com outros arquitetos, assim como ela tem projetos em execução com outros engenheiros. Na verdade, a gente trabalha juntos porque é o mesmo escritório e tem clientes que já fecham com nós duas de imediato, mas aí já tem cliente que já chega com engenheiro, ou então já tem cliente que já chega com arquiteto. Então a gente não tem essa parceria formada. Se for para Viviane, vai ter que fechar com Isabelle. Não existe isso. Sim. A gente trabalha de forma em parceria, mas é individual nesse sentido, entendeu? Mas aí, não é muito, pra mim é muito diferente. Eu tô pensando aqui, como seria trabalhar com meu irmão também. Sim, acho que... na verdade, com ela eu não tenho nenhum problema, porque eu costumo dizer que nós somos uma pessoa da outra. Tipo assim, a gente já tem uma ligação muito forte, somos muito unidas, entendeu? Aí, tipo assim, quanto a esse relacionamento que você tá me perguntando, graças a Deus a gente não tem esse problema, a gente se dá muito bem. Pronto, Na verdade, às vezes os probleminhas é porque ela coloca uns projetos bem difíceis que eu quero muito minha cabeça para executar. Eu acho que ela tem o mesmo pensamento, né, bicho? A gente entregando o projeto aí, perguntam logo, sim, tem um professor da gente, Antônio, né, ele sempre pergunta, beleza, você fez isso aqui, agora me dê as
soluções construtivas, né? Tipo, para que seja possível ser construído. Aí ela já traz para você pensando, não, ela resolve, ela é engenheira, ela vai resolver. Exatamente, desenrole, desenrole. Tem uns projetos assim bem diferentes, né? Que quando vai fazer o projeto estrutural acaba sendo um desafio, até para executar em si, né? Passar todas as orientações de forma correta, porque hoje já está bem comum os arquitetos, de modo geral, trazer o diferencial, né? Que é trazer o que é diferente. Então, tudo que é diferente exige um pouco mais de trabalho. Inclusive, vem para a engenharia, né? Que é a parte de executar. Mas reconhecendo, né, que é outra coisa importante da gente ver na nossa área, né? Por exemplo, o fazer sabendo por que está fazendo, né? No sentido assim de dar também, por exemplo, não fazer algo que, por exemplo, bicho, é inimaginável, né? Tipo, não tem condição nenhuma de ser executado, né? Mas aí nesse sentido eu já tenho, tipo assim, ela já é um pouco mais flexível, às vezes ela executa projeta de uma forma, poderia melhorar aqui para mim poder colocar um pilar ali, por exemplo. Não me diga que você vai botar um pilar no meio da Aí ela já é bem mais flexível, ela já pensa em algo que tipo assim, que o projeto realmente sai do papel. Quanto a isso, tipo assim, pode perguntar até outros engenheiros, ela é bastante flexível. Ela não é aquela arquiteta que bate o pé e vai ter que ser desse jeito, não. Ela tem essa sensibilidade. Isso vem justamente da própria experiência, né? Na própria área, né? Atuando de maneira ativa. Aí você falou que fez um curso de IA também. Fiz recentemente pelo Rubicrea. Mas é para essa área de gestão de projetos também? Na verdade foi de um modo geral, entendeu? Conhecendo todas os tipos de IA, né? E lá o foco foi tentando aplicar para a sua área. A área de atuação, porque a engenharia civil ela é bem ampla, né? Tem pessoas que atuam na área de execução, de projetos, às vezes são diversas áreas, né? Na área de patologias, enfim, foi cada um aplicando dentro da sua área. Quem trabalha muito com laudos, no curso lá foi abordado usar um tipo de IA, mostrando quem quer, tipo assim, fazer a questão do seu marketing profissional, ele foi mais voltado para isso, né? Mas trazendo para esse lado mais profissional, né, na nossa área, assim, que o pessoal mais mirabolante costuma dizer na internet também, vão se substituir, em algumas profissões, né? Substituir as pessoas por IA. Como é que você vê a iniciativa da IA nessa área, né? Que a gente, pelo menos em arquitetura, a gente vê que a IA em algumas questões tem essa parte de renderizar a imagem, essas coisas. Como é que você vê essa atuação da arquitetura, né? Na verdade, eu vejo a IA como uma ótima aliada. Porque, assim, os clientes, eles querem as coisas tudo para ontem. Tipo assim, não querem esperar nem para receber um orçamento. Acha que tudo é feito de forma que nem um sorvete expresso. Assim como os projetos. Então, a IA, ela nos ajuda a mostrar tudo mais rápido, né? Questões de orçamento, você pode fazer de forma mais rápida, você pode criar uma IA ali para fazer seus orçamentos, entendeu? E eu costumo dizer que quem não adotar a IA vai ficar para trás. Ultrapassado, né? Porque, assim, hoje a maioria dos clientes querem tudo para ontem. Então, se você não utilizar essas ferramentas, essas inovações para fazer com que os seus projetos saiam de forma mais rápida, você vai ficar para trás. Então, vai contratar sempre aquele que consegue entregar mais rápido, porque as pessoas querem tudo para ontem, infelizmente. Então, eu gosto sempre de estar por dentro dessas inovações que favoreçam o meu trabalho, né? Tipo, em questão de rapidez. Aí, basicamente, né, a gente, como faz parte de um projeto de extensão, você também fez parte da UFESA. Teve algum projeto assim que você participou que foi um divisor de águas para você? Dentro da universidade, na época? Talvez fora da universidade também, né? Já que você tem... Eu participei de projetos de pesquisas, mas aí foi dentro da engenharia química. Eu não tenho experiência dentro da engenharia civil. Tipo assim, não participei de nenhum projeto, até porque o período foi bem curto. Eu já entrei, aproveitei BCT, então foi pouco tempo para passar tanto tempo, né? Tipo assim, porque para entrar em um projeto, e vou ser bem sincera, como eu tinha acabado de sair do mestrado, eu não queria.
Queria outras... Você estava com outra visão, né? Isso, porque eu tinha acabado, tipo assim, meu mestrado foi bem difícil. Foi uma área que envolvia biologia, engenharia, física. Foi bem complexo, assim. Me apaixonei também, mas assim, bem diferente. Então eu, tipo assim, mergulhei. Foram 2 anos da minha vida, assim, estudando muito, sabe? Então quando eu entrei, eu queria algo que me focasse pra prática, pra me atuar. E eu ganhar dinheiro. E basicamente, né, eu vejo você muito preocupada nesse sentido do certo e o errado. Eu falei aqui de qualidade de construções da própria Caixa, né? Como você vê, por exemplo, cada vez mais, né, a população optando por profissionais para ter uma melhor qualidade de vida, né, também nas suas edificações. Como você vê esse papel, né, da engenharia em trazer mais força, assim, né, mais qualidade para a população? Na verdade, eu não gosto nem de falar em relação a outros profissionais, né? Mas assim, quanto ao meu escritório hoje, 80% dos nossos clientes são clientes abandonados por outros responsáveis técnicos. Não entendo porquê, mas nos procuram para dali em diante seguir. Quando você falou aí que eu sou bastante preocupada com certo ou errado, sou. Mas aí tem coisas que eu não consigo controlar. Ah, Isabelle, na sua obra faz tudo correto? Não faz. Tem algo que é cultural, que eu vou tentando paliativo para não ficar totalmente errado. Eu não sou, tipo assim, idiota de dizer isso, porque na verdade tipo assim, é cultural, entendeu? É cultural. Tanto que eu costumo colocar, às vezes, algumas postagens nas redes sociais e meu maior seguidores são professores e alunos. E tem alunos que vão lá, tá errado. Você fez isso desse jeito? Aí, tipo assim, aí eu fico pensando, meu Deus, deixa eles terminarem pra eles ver o que é a realidade, você tá entendendo? Porque eu vivenciei isso e é horrível quando você chega na prática, mas enfim, foi algo que eu tipo assim, não, vou seguir, então vamos tentar mudar aos pouquinhos. Por exemplo, eu tava até conversando com outro colega, né, pra ver se a gente conseguia falar a mesma língua, se tentava aplicar o mínimo. Por exemplo, aqui na cidade de Paulo Sérgio não tem o hábito de fazer empunhamento. Eu não sei se você tem esse conhecimento, porque você é arquiteto, né? Mas ele não tem o hábito de fazer empunhamento e eu acho isso primordial. E hoje eu não consigo ainda fazer com que se faça um empunhamento. Existe um paliativo ali que, tipo assim, vem dando certo, mas algumas vezes acontece de aparecer uma fissura ali, sabe? Enfim, é bem complexo. Mas agora, justamente, né, como você disse, que por toda essa sensibilidade que você tem, né, como você disse que já trabalha nessa parte da prefeitura também, Isso. chega muita coisa que vocês têm que colocar a mão para não ser daquela maneira, né? Tipo assim, no sentido de alguns errinhos que tem que ser ajustados, coisas do tipo. Na verdade, a minha função lá é a porta de entrada. Na verdade, avaliar os projetos que estão sendo dados entrada para construir se está de acordo com o que a legislação exige. Questão de recuo, entendeu? Do plano diretor, né? Taxa de permeabilidade, entendeu? A abertura de janela, a questão de se tem esgotamento sanitário ou não, se tem fossa e sumidouro, o afastamento em relação ao limite do terreno vizinho. É mais analisar o projeto de acordo com a legislação. Para ser possível a prefeitura liberar para construção. Aí atualmente, com profissionais mais atuais, né, vou dizer dessa maneira, se formando, você percebe que aparecem menos errinhos, assim, quando você vai... Errinhos no sentido que eu falo de poucos projetos não serem liberados para ser executados, assim. Na verdade, quando se tem esses erros, geralmente é porque não tiveram propriedade da própria legislação, sim, entendeu? Sim. Porque assim, você tendo propriedade da legislação, aí já dá para você fazer o projeto e tipo assim, não ser barrado, entendeu? Em relação, porque na verdade nós olhamos lá tudo conforme a legislação, entendeu? Eu acredito que, né, assim, no sentido profissional, você é uma pessoa muito realizada pelo o que eu observo de você, né? Espero que você participe também da nossa próxima
edição das pontes, né? Vai ser 19 do próximo mês. Eu de antemão convido a todos a participar disso. Vai ser estadual, então vai vir pessoal com projeto de Natal, de Caraúbas, de Mossoró também, tem o pessoal inscrito, de Angicos também. A gente já de antemão, você está convidado a participar também. Ela foi uma das avaliadoras do evento que a gente teve em comemoração das pontes, né? Que foi lá na praça de eventos daqui de Pau dos Ferros. E já deixo o convite aberto aqui, né? Você, como eu estava falando, né? Dessa ser uma profissional realizada, mas ainda tem assim sonhos a ser alcançados, assim. A Isabela ainda tem um sonho assim que talvez pessoal, né, no sentido assim profissional também, que você acha que queria... Assim, hoje o que eu falo que seria meu sonho era que as coisas fossem feitas da forma exatamente como deveria ser. E, tipo assim, hoje, Isabela, qual é a sua maior sonho dentro da engenharia civil? Era isso, entendeu? Tipo assim, que as coisas fossem feitas da forma correta, mas aí o que está dentro do meu controle, que eu ainda posso mudar, e eu vou tentando mudar, né? Como eu já falei já várias vezes aqui. E você acha que, por exemplo, tem algo que possa impulsionar mais ainda, né, Pau dos Ferros e região nesse crescimento da engenharia? Impulsionar, que eu falo assim, nesse sentido de oportunidades. A gente vê que aqui tem muita coisa no sentido imobiliário, né? Mas nessa parte de construção, você vê algo que está crescendo assim, num sentido mais do que outro? Não, assim, de um modo geral, a construção civil ela está em alta, né? Até porque Pau dos Ferros é uma cidade de polo, né? Que em relação a, se não me engano, são 35 municípios, né? Então, o fato de você estar em Pau dos Ferros, você consegue atuar também nessas regiões vizinhas, entendeu? É tanto que eu tenho obras em outras cidades. Eu tenho tanto obras em Mossoró, como eu tenho obra em Patu, tenho obra em Major Salles, entendeu? Já tive obra em Martins também. Aí é isso, tipo assim, a demanda... Tem que correr para todo lado, né? Para onde chama. Exatamente. E assim, não tem diferenciar, assim, o que não é bom. Porque aqui na nossa região, você não pode ser só projetista ou só trabalhar na parte de execução. Como estamos no interior, a gente tem que fazer os dois. Tem que ter o jogo de cintura, né? Exatamente. Você tanto tem que projetar quanto tem que executar. É muito difícil conseguir fechar só um projeto e, tipo, fechar com outro profissional uma execução. Você, quando eles lhe procuram, já que aqui você seja responsável por tudo. E, na verdade, você que, tipo assim, está estudando e vê a realidade que é projetar, que, tipo assim, demanda tempo, é muita concentração e, ao mesmo tempo, você tem que estar no caos do canteiro de obra, que é só, às vezes, dúvidas, porque o que acontece muito é muitos pedreiros e mestres eles não sabem fazer leituras de projetos, então acabam ali perguntando demais, tomando muito seu tempo, onde você poderia estar projetando, mas que é necessário você estar lá para não sair nada fora do que está lá projetado, entendeu? Tipo assim, a maioria dos pedreiros, eles não sabem fazer leituras, têm dúvidas, mas assim, dentro das minhas obras, e onde eu chego, eu falo sempre que sempre, antes de executar, pergunte se tem dúvidas e que não tenham vergonha, porque da mesma forma que eles podem aprender comigo, eu também aprendo com eles diariamente. Eu costumo dizer que todo dia eu aprendo algo novo. Porque, querendo ou não, são pessoas com anos de experiência no trabalho, né? Exatamente. E eu sempre falo também, tipo assim, para quem vai iniciar, que está se formando, você também não chegar no canteiro de obra de nariz empinado, que eles são pessoas como a gente, entendeu? Saber conversar. E até na forma de exigir também, saber conversar e não tratar eles mal, entendeu? Porque aquilo ali é algo que eles já adquiriram por repetitividade e que ninguém chegou para ele para dizer que aquilo ali não era o correto. Então, tudo isso tem que ser conversado com bastante cautela, até porque dentro de uma obra você tem que ter uma união da equipe, união da engenharia, com a arquitetura, entendeu? Para tudo fluir e de fato sair o sonho daquele cliente, da casa própria daquele cliente, entendeu? E querendo ou não, como profissional, a gente tem que entender também, até pouco tempo atrás, né? Era muito, como você falou, né? Que não tinha tantas coisas sendo cobradas, né? A pessoa chegava e não, vou subir a casa e enfim, né? Era muito isso, né? Muito manual também, mais palpável, né?
Bom, aí agora eu queria que você, eu sei que tá numa correria, ela tem reunião, gente, também. O WhatsApp dela aqui tá só celular vibrando, o pessoal mandando mensagem. Eu queria que você, Isabela, assim, pra gente, né, que tá se formando na área, você desse um conselho, assim, que talvez você gostasse de ter recebido antes de talvez fazer a faculdade, ir pro mercado de trabalho. Vou deixar esse espaço para você. Difícil, Eu acho que eu já né? até já falei, né, em algumas falas, mas aí, inicialmente, aproveitar os professores de vocês, não deixar a dúvida guardada, sempre perguntar, buscar estágio na área, né, durante a graduação, tentar focar nisso, focar nos estágios, porque assim, eu não tive essa oportunidade de estagiar. Pelo curto Pelo prazo, curto período, né? eu só tive o estágio obrigatório. Então, o conselho que eu dou hoje é que vocês tenham o jogo de cintura para liderar tanto a parte acadêmica quanto o estágio, porque na verdade o estágio é um divisor de águas para você começar a atuar. Por que eu digo isso? Porque quando eu iniciei, eu dei a cara a tapa, muita coisa eu não sabia. E tipo, o estágio que eu tive não me favoreceu essa experiência. Então, meio que tudo que acontecia, por exemplo, de BO de obra, que eu costumo falar, eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Entendeu? E tipo assim, era pedindo a Deus. Às vezes meu celular tocava, eu já me tremia todinha. Será que você vai resolver? Entendeu? Então, o conselho que eu dou é aproveitem o máximo a faculdade de vocês, busquem do professor de vocês, profissionais que tirem dúvidas, que mostrem suas experiências, entendeu? É mais isso mesmo. E estagiar. Você já teve nesse momento que, por exemplo, você estava com tanta coisa para fazer, né, de relação a tantas, como você falou, das demandas presenciais, né, que você tem também na parte de projeto. Já teve uma coisa assim, não quero mais andar com o celular porque estão me perturbando Eu costumo muito. dizer que, não, tem dias que você não quer nem olhar para o celular. É sério, tipo assim, se você olhar, você respira fundo, tipo assim, é muito difícil, mas assim, é uma das coisas que o nosso escritório, eu e Viviane, né, a gente preza pela assistência, então, geralmente a gente tá lidando com o sonho daquela pessoa, então, quando você tá executando o sonho daquela pessoa gera um pouco de ansiedade, e às vezes ela quer só escutar da boca da gente que tá tudo ok, que tá tudo bem, meio que a gente atua até como psicólogo, para acalmar, isso é tranquilo, não se preocupe, que pronto, depois vai ficar mais lentamente. Isabel, não tá, às vezes é tipo isso, sabe? Tipo assim, a gente atua como até para acalmar os clientes, entendeu? Tem que ter essa parte psicossocial também, né? Isso, entendeu? Porque querendo ou não, zela com. Não, querendo ou não, é o sonho daquela pessoa. Então a gente tem que ter zelo pelo sonho daquela pessoa. Então a gente preza por isso, entendeu? A gente pelo menos tenta prezar por isso. Tenta dar assistência, quando fala, tenta estar lá no momento que chamam, para mostrar que nós somos responsáveis técnicos, que estamos ali segurando a mão deles até o final para executar o sonho deles. E como sua irmã foi uma grande conselheira para você seguir engenharia, né? O que você daria como conselho, né? Apontaria para quem quer seguir nessa área? De arquitetura? Não, de engenharia. Sim. Como sua irmã foi para você, né? Quem apontou o norte. Na verdade foi ela que me apontou o norte. Aí é uma pergunta um pouco difícil porque vai como é que diz? Da aptidão, né, da pessoa em querer aquela profissão ou não, né? Quando você inicia, você já tem como saber se você vai querer prosseguir ou não. É tanto que a quantidade de cálculos que a gente paga, né? Então ali já vai saber se você realmente vai querer aquela área ou não. É um pouco difícil essa pergunta de responder. Graças a Deus eu me identifiquei, mas assim, nem todo mundo se identifica. Então isso é bem peculiar, né? E talvez também justamente, né, foi uma área assim que você vou seguir carreira nisso aqui, né, de tanto na verdade eu me arrependo de não ter feito engenharia civil desde o início. Tipo assim, mas assim, eu não tive alguém pra me direcionar. Eu fui pelo amor pela engenharia química. Tipo assim, Isabel, você atua na engenharia química? Atuo. Hoje eu sou responsável técnica da cervejaria elétrica. Ela tem um filho favorito, Giovana. É a civil. Ela tem. Não, e atuo também
em outras áreas da engenharia química. Eu tenho alguns trabalhos da engenharia química, mas assim, meu foco hoje é engenharia civil, entendeu? É, tipo assim, de início eu fui por amor e a engenharia civil foi por, tipo assim, indicação, mostrando tal, né? Eu não tive essa oportunidade de início, mas aí, hoje, Isabelle, você faria qual engenharia inicialmente? Engenharia civil? Aí é o filho favorito. Bom, aí a gente tá chegando no tempo, né? Passou rápido. A gente vai ter que mandar outro convite pra você e pra sua irmã virem juntas da próxima vez. Bem que o Matheus disse, né? Que uma hora passa assim, ó. O pessoal tem compromissos também, o pessoal eu vou estar com aula mais tarde também. E eu quero agradecer, né, você que assistiu esse episódio e ficou até aqui. Agradecer a presença de Isabelle. A gente vai mandar outro e-mail pra você vir com sua irmã depois. E vou deixar você fazer sua despedida, né, para o pessoal. Só agradecer pelo convite e que eu estou de portas abertas para mostrar as experiências que é a realidade da profissão na prática. Qual é o arroba? Deixa o arroba pro pessoal aí de seguir. O meu arroba do meu Instagram é engie.isakeiva. E é isso. O que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. Já virou parceira do projeto, já virou. Desde a última edição. E para vocês, né, eu venho de novo informar que a gente tá com a lojinha. A gente tá vendendo camisas, bottoms e chaveiros. E a gente espera que vocês comprem a gente também, né? Eu comprei da última vez, viu? Eu comprei, acho que foi uns 5 chaveiros. Eu tô com um bocado de chaveiro também na bolsa. Bom, pessoal, obrigado e até o próximo episódio.